Você já sentiu que tem alguma coisa errada com o mundo? Você não sabe apontar o que é, não sabe explicar, mas está lá. Você corre, se esforça, faz tudo certo e mesmo assim algo não fecha. Existe um incômodo cravado na sua mente, que você não consegue tirar. Essa sensação não é paranoia, ela é a coisa mais lúcida que existe em você. É a única parte que ainda não foi convencida de que tudo isso é normal. Eu vivi anos com esse incômodo sem entender de onde ele vinha, até o dia em que eu parei e olhei de frente para ele. E o que eu vi foi uma prisão sem grade, onde quase todo mundo vive e quase ninguém percebe. Mas o maior problema não é estar preso. O problema é que para sair, você primeiro precisa enxergar. E enxergar é a parte mais difícil de todas. Deixa eu te mostrar o porquê. Se te trancassem numa cela de verdade, com barras de ferro, você tentaria sair na mesma hora. E o motivo é simples. Você vê a grade. A grade grita, você está preso. Ela te dá algo para empurrar, algo contra o que lutar. Agora pensa comigo, e se a prisão fosse construída de um jeito que você nunca visse essa grade? E se ela te deixasse acordar, tomar café, ir trabalhar, ganhar o seu dinheiro, achar que está tudo sob controle, e mesmo assim as paredes ainda estivessem lá, invisíveis, te cercando o tempo todo? É aí que mora a genialidade e maldade do sistema em que vivemos. Ele não precisa de muro, ele não precisa de guarda. Ele funciona melhor exatamente quando você não sabe que ele existe. Você já parou para pensar por que é tão difícil acumular riqueza? Você trabalha o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Ganha razoavelmente bem, às vezes mais do que os seus pais sonharam em ganhar. E mesmo assim, quando você olha para trás, não sobrou nada. Sempre tem um motivo para a riqueza escapar entre os dedos antes de virar alguma coisa. E não é porque você gasta demais, nem porque você é irresponsável. É que a prisão foi construída exatamente para isso. Para você entregar a sua energia, a sua vida em horas de trabalho para outra pessoa. E como a sua riqueza escorre devagar, com pouco barulho, você nunca aponta o dedo e diz, foi ali que me tiraram. Como não tem grade para você tentar quebrar, você culpa outra coisa. Culpa a época difícil, culpa a falta de sorte. Você culpa tudo, menos a prisão, porque a prisão é a única coisa que ninguém te ensinou a enxergar. Ela apagou as próprias grades e te convenceu de que o problema é você. Mas uma grade invisível ainda não explica tudo, porque mesmo quando a gente sente que tem algo errado, mesmo com aquele incômodo cravado, a maioria não consegue entender, e o motivo disso é perturbador. A força dessa prisão não está no cadeado, está no fato de que todo mundo à sua volta jura, de pés juntos, que aquilo é a realidade, que é assim que o mundo funciona, que sempre foi assim e sempre vai ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, na escola, em casa, alguém te explicou de verdade de onde vem o dinheiro, como ele surge, quem imprime, quem controla? Provavelmente não. Você aprendeu um monte de coisa que nunca mais usou, mas a coisa que governa a sua vida inteira, o dinheiro, essa ninguém te explicou como funciona por dentro. Você foi ensinado a viver aqui, a obedecer às regras locais e a correr dentro dos limites que o seu país impôs. Mas ninguém nunca te mostrou o lado de fora. Pior, ninguém nunca te contou que existe um lado de fora. Isso não é acidente, é a própria realidade. Você nasceu dentro de um sistema. Então, para você, ele não parece uma armadilha. Parece o ar que você respira. Parece óbvio. Parece a única forma possível das coisas serem. E o detalhe mais cruel de todos, quando alguém tenta te avisar, quando alguém aponta para a prisão e diz, ei, isso aqui não é realidade, isso aqui não deveria ser assim. Essa pessoa não vira herói. Ela vira o diferente, o paranoico. E é muito mais fácil rir dessa pessoa do que encarar a possibilidade assustadora de que ela enxergou algo que você passou a vida inteira sem ver. O sistema nem precisa te vigiar, porque todo mundo à sua volta já concordou em silêncio em não olhar para fora. E quem tenta é puxado de volta pela própria vizinhança. Até aqui eu falei do sistema, da grade que você não vê, das pessoas que te puxam de volta. Mas agora eu preciso falar de você, e é por isso que essa parte é a mais incômoda. Deixa eu ser honesto sobre a minha própria história. No dia em que eu finalmente enxerguei essa prisão de frente, quando a ficha caiu e eu entendi o jogo, sabe o que eu fiz? Nada. Por um bom tempo. Eu tinha visto, eu tinha entendido tudo. E mesmo assim, eu continuei ali dentro. Porque sair dava trabalho e era incerto. Ver a prisão não te tira dela. Enxergar não é o fim da jornada. É só o começo da parte difícil. E tem uma cena que resume isso melhor do que qualquer coisa que eu poderia dizer. Imagina um homem sentado num restaurante chique. Ele mastiga devagar, sente o sabor. Enquanto ele faz isso, ele fala com todas as letras que sabe que aquele bife não existe, que é tudo mentira, uma ilusão montada para manter ele dócil. Ele sabe que está sendo enganado. E mesmo assim, ele fecha os olhos, dá mais uma garfada e diz: sabe de uma coisa? Ignorância é uma bênção. Esse homem já viu o lado de fora. Ele viu a verdade e escolheu voltar. Ele escolheu ser enganado de novo.
de propósito, porque a mentira era mais fácil que a liberdade e a responsabilidade de assumir as consequências. É fácil chamar esse cara de fraco, mas a verdade incômoda é que a maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa. Elas enxergam como é o mundo real, sentem um peso que vem junto com ele e correm de volta para o conforto do controle. Porque encarar a verdade te obriga a ser o único responsável. Sair significa estudar, significa mudar hábito, significa assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Dá muito mais trabalho e é muito mais fácil reclamar. Reclamar que está tudo caro, que a vida aperta, que ninguém consegue. Reclamar é o barulho que a gente faz para ter a sensação de estar reagindo, sem precisar mudar nada de verdade. A prisão mais forte que existe não é a que te tranca à força, é a que te oferece conveniência para você ficar. E quando você junta tudo isso, parece uma virada tão simples que chega a ser ridículo ninguém enxergar antes. E é justamente por ser tão simples que passa batido a vida inteira, bem debaixo do seu nariz. Existe uma verdade simples que quase ninguém enxerga. Quando algo parece mudar na sua frente, nem sempre é essa coisa que mudou. Às vezes, é o seu ponto de vista. E é isso que acontece com o seu dinheiro todo dia. Não são as coisas que ficam caras, é o seu dinheiro que está mudando. Você passou a vida inteira achando que as coisas estão ficando caras. O aluguel subiu, a gasolina subiu, e você olha para esses preços e pensa que o problema está neles, que eles estão inchando. Mas assim como naquela cena, não é o objeto que está mudando, é o seu dinheiro que está sendo distorcido. Um pão não fica mais valioso, ele continua sendo o mesmo pão, a mesma farinha, o mesmo trabalho do padeiro. O que realmente muda é o que você usa para precificá-lo. Quando dizem que tudo subiu, o que está acontecendo de verdade é que a sua moeda está mudando, silenciosamente, nas suas mãos, enquanto você aponta o dedo para o lugar errado. Enquanto você brigar com os preços, correr atrás de aumento, cortar o café, você vai perder, porque você está lutando contra a coisa errada. O dia em que você entende que não é o objeto que entorta, que não são os preços que sobem, que é o seu dinheiro que está sendo drenado por dentro, esse é o dia em que você para de bater na parede e começa a procurar a saída. E aqui eu preciso ser direto. Ver a saída não é o suficiente. Você precisa atravessar, e toda travessia começa com uma escolha. Você pode fechar esse vídeo agora, voltar para o seu jantar e continuar achando que o problema é o preço do pão. Essa é a saída fácil e ninguém vai te julgar por ela. A maioria vai escolher exatamente isso. Ou você pode fazer a outra escolha, a de olhar de frente para como o dinheiro realmente funciona, entender por que o seu dinheiro perde valor e aprender a guardar a sua energia num lugar que ninguém pode encolher, diluir ou imprimir do nada. Se você quer descobrir como sair da Matrix, será uma honra caminhar ao seu lado nessa jornada. Meu objetivo aqui é um só: te ajudar a sair dela. Te vejo do outro lado.